Agora que você terminou de ler as teorias e os conceitos em todos os PDFs, qual o próximo passo? Passar para o gráfico. Então você vai selecionar um gráfico, vai escolher um tempo, e aí você vai começar a pesquisar o que é barra de tendência, barra externa, barra interna e barra de reversão. Então vamos começar aqui por esse gráfico do índice. Vamos colocar aqui num tempo gráfico de 1 hora. E vamos começar aqui. O que é barra de tendência? Então, barra de tendência, a gente sabe que é as maiores barras que a gente vai ver no gráfico. Então, aqui, a gente já pode ir observando aqui nossa tendência de alta, barra de tendência, 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 barra de tendência. As barras que se destacam são maiores do que as outras, são as nossas barras de tendência. Que a gente pode observar aqui nessa sequência. Barra de tendência de alta, barra de tendência de alta, barra de tendência de alta, barra de tendência de alta. Barra de tendência de alta, barra de tendência de alta, barra de tendência de baixa, barra de tendência de baixa, barra de tendência de baixa. Aqui uma barra bem expressiva de tendência. A gente pode observar também o tamanho do pavio que essas barras vão ter. Você pode ver, algumas têm pavio bem pequeno, então elas têm uma força maior. Algumas têm pavio bem expressivo, mas o corpo também é bem grande. Então, barra de tendência, 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 outra aqui, outra aqui. Que a gente pode começar a fazer também. Detectamos a barra de tendência, a gente vamos observar o que aconteceu. Barra de tendência, máxima, mínima, fechou acima dos 50%, dando continuidade. Barra de tendência, máxima, mínima, acima dos 50%, continuidade. Barra de tendência, 50% fechou, deu continuidade à tendência. Barra de tendência, 50% fechou abaixo, deu continuidade à tendência. Barra de tendência, 50%, dando continuidade à tendência. Outra aqui, barra de tendência, máxima, mínima, acima dos 50% em diante, foi o movimento. Barra de tendência, abaixo dos 50% ela fechou aqui, deu continuidade. Em outra barra de tendência, a metade para baixo, continuou a força.
Agora a gente vai mudar aqui por 15 minutos. Tempo gráfico de 15 minutos aqui. Pode observar aqui também. Barra de tendência, 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 dando continuidade. Fechou acima dos 50%. Barra de tendência, barra de tendência, barra de tendência. Fechou acima dos 50%, deu continuidade. Acima dos 50%, deu continuidade. Dentro de 15 minutos. Então, cada tempo gráfico, você vai ter a sua barra de tendência expressiva. Barra de tendência, barra de tendência, barra de tendência, barra de tendência. Ó, abaixo de 50% ela deu continuidade. Abaixo de 50%. Você pode observar que as que tem um pavio pequeno são as que têm mais força e um corpo grande também. Então você vai... Vamos agora mudar aqui para os 5 minutos. Fazer melhor aqui. Vamos mudar de ativo. Agora vamos aqui, a gente está no índice Bovespa. Vamos aqui para o dólar. Dólar BRL. Então aqui vamos colocar no 15 minutos. E a gente pode observar aqui o movimento do dólar. Barra de tendência, as maiores barras do gráfico, barra de tendência. Tempo gráfico aqui de 15 minutos. Barra de tendência, barra de tendência, barra de tendência. Barra de tendência. Máxima, mínima, 50%. Fechou acima, dando continuidade. Barra de tendência, barra de tendência. E a gente pode ir para outro ativo aqui. Vamos aqui para o SPX ou SP500. Vamos colocar aqui no nosso tempo gráfico de 60 minutos ou 1 hora. E a gente pode ver também o movimento do SP500. Barra de tendência, barra de tendência, barra de tendência. Barra de tendência, barra de tendência. Barra de tendência de baixo, barra de tendência de baixo. Então é isso. Você vai pegar o gráfico e vai fazer esse exercício para treinar o olho a observar o que é uma barra de tendência e o movimento que ela faz. Então, quando ela for muito forte e estiver no início, ela vai dar continuidade àquela tendência, formando outras barras maiores ainda, até esgotar o movimento e as barras ficarem pequenas. Agora você vai buscar no seu gráfico as barras externas. O que são as barras externas? Aqui a gente tem um exemplo. Vou aumentar um pouquinho aqui. Aqui a gente está no gráfico de 15 minutos. Aí você escolhe o seu tempo gráfico e vai pesquisando no gráfico para você ir começando a observar os padrões. Aqui a gente tem nossa barra externa. A barra verde é maior do que a vermelha. A vermelha está escondida atrás da barra verde.
Então isso é uma barra externa. Aí você marca a máxima, a mínima, 50% e observa ela vai romper os 50% para qual lado. Aí você tem uma indicação da tendência. Aqui no caso, ela está saindo dessa consolidação. E aí está rompendo. Vamos ver se a gente acha outro exemplo aqui. Você procura sempre nas extremidades. Aqui a gente tem uma outra consolidação, tem um outro exemplo aqui também. Essa barra aqui está na frente da outra e ela é maior. Então aqui a gente tem aqui a nossa barra externa. Máxima, mínima 50% e ela fechou abaixo da metade, dando continuidade na tendência. Vamos ver se a gente acha outro exemplo. Você vai buscando no seu gráfico até você ir achando aqui. A gente tem um outro exemplo aqui também. Essa aqui é maior, barra menorzinha está escondida atrás, a barra externa. Então aqui a gente tem também um outro exemplo, deu continuidade na tendência para cima. Se você olhar em um outro tempo gráfico, essas duas barras formam uma única barra verde num tempo gráfico maior. Se a gente está no de 15, você pode olhar no de 30. Você vai ver uma única barra. Vamos ver se a gente tem um outro exemplo aqui. Aqui a gente tem um exemplo aqui de rompimento aqui desse pequeno range. Máxima, mínima. Essa barra é maior, a outra barrinha está escondida atrás dela. Caracteriza a nossa barra externa. Fechou abaixo dos 50%, dando continuidade aqui na tendência. Então você vai observando isso, faz o exemplo em vários tempos gráficos, para você ir aprendendo o padrão. Vamos mudar aqui para um outro tempo gráfico aqui. Vamos colocar um tempo gráfico de 5 minutos. De 3 minutos. Vamos por de 3 minutos agora. Vamos observar aqui. Ver se a gente tem barra externa. Vamos começar daqui. Aqui a gente tem um outro padrão aqui, ó. Nessa pequena reversão. Temos a nossa barra maior na frente da nossa barrinha menor. Então aqui a gente tem a nossa barra externa.
abaixo de 50% e deu continuidade. Então aí você vai observando nos gráficos e vendo a força que as barras têm. Agora vamos falar sobre barra interna. Você vai escolher o seu gráfico, põe em alguns tempos gráficos e começa a fazer o mesmo exercício. Então, vamos procurar agora barra interna. O que é a barra interna? Na extremidade dos movimentos, ela pode aparecer uma barra maior atrás de uma barra menor. A barra menor está na frente da maior. Então, isso é uma barra interna. Está interiorizada dentro dessa maior aqui. Então, em um outro tempo gráfico, isso aqui seria uma barra só. Então, a gente tem aqui a nossa barra interna. Temos aqui 50%. E a gente aguarda até ele indicar um rompimento acima do fechamento da nossa barra. E ele indicou a continuidade da tendência. Vamos ver aqui se a gente tem outro exemplo. Barra interna. Aqui a gente tem um outro exemplo aqui, ó. Essa barra grande está contendo a barrinha. Barrinha vermelha está no interior da barra verde. Então a gente tem aqui nossa barra interna. Máxima, mínima, 50%. A gente observa que ela desceu, dando continuidade à tendência. Aí você vai pesquisando, procurando no gráfico mais exemplos. Então observa sempre aqui nas extremidades das reversões, nesses miolos aqui, onde a gente tem nosso range ou consolidação. E a gente vai observando se tem a barra interna. Aqui no fundo a gente tem um exemplo aqui também, ó. Máxima, mínima, 50%. A gente vê que a barrinha verde está contida nessa daqui vermelha e fechou aqui, dando sentido no movimento para cima. Aqui é uma barra externa. E a gente tem aqui outro exemplo aqui de barra interna. Ó, máxima, mínima, 50%. E deu continuidade aqui. Em cima da barra interna, a gente tem nosso movimento de tendência de alta. Vamos ver mais alguns exemplos. Vamos trocar aqui o tempo gráfico de 1 hora.
Isso, a gente tem algum exemplo aqui de barra interna. Vou começar daqui. Aqui a gente tem um outro exemplo, ó. Que é uma reversão e a gente tem nossa barra interna aqui. Essa verde menorzinha está contida na vermelha maior. Então a gente tem a barra interna e a gente tem a volta do movimento aqui, a reversão e subindo. Então você observa que isso aqui, em um outro tempo, é uma barra só. Uma barra bem grande verde. Então a nossa barra interna funciona assim, com bastante força. Vamos ver aqui outro exemplo. Quanto maior o tempo gráfico, mais forte é a barra, tá? Então ali a gente viu que a gente tem uma barra interna em um tempo gráfico de 1 hora. Então é um movimento bem consolidado. Aqui a gente tem outra barra interna aqui, ó. A gente teve a barra interna aqui, máxima, mínima, 50%. E essa barra interna aqui, ela contemplou mais candles, ó. Os 2 candles verdes estão contidos nela. Então, em um outro tempo gráfico, ela poderia ser isso aqui. É um bem candle verde, bem forte. Então aí ele deu continuidade, ó. Então a gente tem a nossa barra interna. E assim você vai fazendo os exemplos. Tem que fazer bastante exemplos em todos os tempos gráficos. 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 1 minuto, 60 minutos. E aí você vai identificando o padrão. Barra de reversão. Você vai abrir o seu gráfico, vai escolher o seu tempo de operação, tempo operacional, e vai começar a identificar as barras de reversões. Vamos fazer aqui 2 observações. Aonde você vai achar as barras de reversões? Nos topos e nos fundos. Aqui no fundo, barra de reversão. No topo, barra de reversão. Aqui no fundo, barra de reversão. Nos topos, você tem barra de reversão. Então, o que a gente tem de tipos de barras de reversão? A gente vai ter as nossas barras com pavio e vamos ter os dojis. O que é o doji? O doji são essas barrinhas aqui.
todas essas barrinhas pequenas, corpo pequeno, pavio pequeno, e elas não vão para lugar nenhum. Elas nem sobem e nem descem. Ficam concentradas. Então, isso são os dojis. Então, quando tiver muita concentração disso aqui, ou pode ser no topo ou no fundo, eu estou falando das extremidades, e ela vai começar a aparecer junto com essas barras, que tem muito pavio e pavio grande. Então, a nossa identificação de reversão. Você tem que ficar esperto para observar essas barras que tem um corpo pequeno e um pavio grande, e os pequenos dojis que não vão para lugar nenhum. Ficam concentrados aqui em 5, 10, 20, até o gráfico decidir andar. Então, vamos agora buscar nossa barra de reversão. Vou mandar aqui para trás um pouco. Diminuir aqui. Então aqui a gente temos aqui barra de reversão, pavio grande, corpo pequeno, que é a nossa barra de reversão. E esse mesmo raciocínio, máxima, mínima, 50%. Fechou acima de 50% e deu continuidade na tendência. Nossa barra de reversão. Aqui a gente tem uma bem pequenininha e outras barras. Então aqui se formou uma pequena consolidação e uma reversão. Subiu, subiu e desceu. Então aqui você pode notar que a gente não teve um pavio só que nem a gente teve aqui. A gente teve uma sequência de doji, culminou numa reversão. Aqui a gente tem outra reversão, corpo pequeno, pavio grande, barra de reversão. Você pode marcar aqui a máxima, mínima, 50%, observar a direção do corpo. E você tem a sua barra de reversão. Aqui a gente tem um outro exemplo. Vários dojis e uma barra grande de reversão. Vamos aqui em um tempo gráfico de 1 hora. Quanto maior o tempo gráfico, mais forte é a barra. Mais forte é o movimento. Então, aqui nós estamos no gráfico de 1 hora. Aqui a gente tem
uma barra aqui de reversão. Ela desceu e subiu. Aqui a gente teve uma bem grande de cano reversão e mais um monte de pequeno doji colateral até de fato ele romper. Aqui no fundo, doji pequenininho até um doji maior e toda essa concentração combinou na reversão. Vamos aqui no 3 minutos. Aqui a gente tem um corpo pequeno, um pavio grande. Temos a reversão aqui. Eu poderia ter marcado também máxima, mínima, observar, fechou acima da segunda metade, dos 50%, e deu continuidade. Aqui a gente tem um corpozinho pequeno, um pavio grande no fundo do movimento, máxima, mínima, 50%. Fiz a reversão aqui. Vai observando. Vamos aqui nos 5 minutos. E a gente pode observar aqui, ó, um corpo menor do que o pavio grande, o outro aqui também, barra de reversão. E essa daqui é uma barra interna e também uma barra de reversão. E aqui, pequenos dojis, revertendo aqui o movimento. Aqui a gente tem um exemplo diferente. A gente tem um corpo grande e um pavio grande também. Mas no final do movimento deu continuidade. Fechou acima da segunda metade, já abriu a outra. E andou. Então aí você faz esse exercício. Abre o gráfico e começa a observar as barras de reversões e os dojis. Vamos falar agora sobre barra Start. Você já leu o PDF e você já sabe o que é barra de tendência, barra externa,
barra interna e barra de reversão. Sabe que esses são os 4 padrões de gatilho. E toda vez que você achar um gatilho, você vai entrar no TRID através da próxima barra. A próxima barra é a barra Start. Então vamos procurar aqui exemplos no gráfico de barra Start. Então aqui a gente tem nossa barra de tendência, nossa barra de reversão, máxima, mínima 50%. A barra Start é a próxima barra que eu entro no trade, é essa daqui. Então eu achei a minha barra gatilho, a barra Start é a próxima que eu entro no trade. E meu stop está aqui embaixo e meu alvo de 2 para 1 está aqui em cima. Então vamos achar aqui outra barra gatilho. Então aqui eu tenho aqui a barra de tendência. Barra de tendência é minha barra gatilho. Próxima barra que eu entro é a barra Start. Eu entro no trade aqui na barra Start e meu stop aqui embaixo e meu alvo lá em cima. Então aqui embaixo eu achei outra barra gatilho. A barra de reversão. Essa aqui é a minha barra Start. Eu entro nela, meu stop abaixo da barra gatilho, meu alvo aqui de 2 para 1. Vamos andando aqui, vamos achar outro padrão. A gente entrar aqui, ó. Aqui a gente tem uma reversão. E aqui a gente tem a nossa barra externa. Fechou a minha barra externa, meu stop aqui em cima. A próxima barra que eu entro no trade é a barra Start. Barra externa, 50%. Entrei na barra Start, stop aqui em cima. Vamos procurar outro padrão aqui. Aqui, saindo da consolidação. Saindo da consolidação, eu tenho aqui uma barra externa. Próxima barra é minha barra Start. Stop aqui embaixo. O alvo aqui em cima. Ele rompeu aqui toda a consolidação. Vamos ver aqui outra barra gatilho. Aqui a gente tem outra. Uma barra interna. Barra interna.
50%, fechou acima. A barra que eu entro é a barra Start. Barra que eu entro no trade. Eu entrei na barra Start, meu stop está aqui embaixo, meu alvo lá em cima. Aqui outra barra interna também. Fechou aqui, fez a reversão. Aqui eu tenho a barra interna aqui. 50%. Ah, essa daqui são duas. Tudo isso aqui é minha barra interna. Eu entrei aqui em cima, meu stop aqui embaixo. E meu alvo 1 para 1 ou 2 para 1. Vamos achar mais alguns exemplos aqui. Aqui, novamente, aqui outra reversão. Uma barra interna. 50%. Stop aqui. A entrada na barra Start. Próxima barra que abriu é essa aqui, a barra Start. Eu entro aqui e coloco o meu alvo aqui, 2 para 1. Então é isso. Você já tem todos os exemplos e agora você começa a praticar nos gráficos.